O cristianismo é uma vasta escola de almas e, como tal, possui diferentes classes para necessidades de diferentes alunos. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Reflexões com Emmanuel. E hoje eu gostaria de aprofundar uma reflexão sobre o cristianismo. É inegável que o cristianismo se tornou uma das principais religiões do mundo. Não é a única, existem outras que são credoras do nosso respeito, da nossa admiração, do nosso carinho. Agora, quando pensamos em cristianismo, aquele movimento que se iniciou com Cristo, 12 apóstolos e alguns seguidores na Palestina de 2000 anos atrás, ganhou dimensões mundiais. E nessa condição, o cristianismo é, sem dúvida alguma, uma grande escola de almas. Agora, quando nós pensamos numa escola, nós não podemos imaginar uma escola que oferecesse o mesmo curso para todas as pessoas, independente do nível em que elas estejam, da condição em que chegam, das necessidades que apresentam. Vocês já imaginaram uma escola que se tivesse somente uma série? Só tem a 8ª série, o 8º ano. Na minha época era 1º grau, 2º grau, faculdade. Hoje a nomenclatura é um pouco diferente, mas imaginemos uma que tivesse somente um único ano. Essa escola, com toda certeza, não atenderia às necessidades dos alunos. Mesmo daqueles que se vinculassem àquele curso especificamente, chegaria um momento que, concluindo aquele currículo, aquele conjunto de matérias, haveria necessidade de outros que a escola, se tivesse só um, não seria capaz de prover. Por isso, qualquer escola que se preze tem diversas séries, embora algumas possam se especializar nos estágios iniciais, outras nos estágios mais avançados, como as faculdades, universidades, mas é importante considerar a característica do aluno, um currículo, uma progressão. Da mesma forma, quando a gente fala de escola de almas, nem todas as almas, nem todas as pessoas estão no mesmo nível, apresentam as mesmas necessidades, apresentam as mesmas características, e o cristianismo não poderia deixar de atender essas diversas necessidades na condição de uma escola de almas. Lembremos-nos que o próprio Cristo, ele falava de maneira diferente para o conjunto dos apóstolos que já dispunham de um contato mais constante com ele, de um entendimento às vezes um pouco mais aprofundado, até por ouvir de maneira mais frequente os ensinos do Mestre. Isso era diferente do que Jesus utilizava para falar com as multidões, daquelas pessoas que o encontravam vez ou outra e que iam ali para ouvir os ensinos, para ver o exemplo, para se beneficiar da presença do Cristo. Ou seja, Jesus mesmo fazia essa distinção. De forma que nós precisamos entender que quando falamos do cristianismo, existem diferentes escolas, diferentes classes, cada uma com o seu papel, cada uma com a sua contribuição. Na atualidade, existem centenas, talvez milhares de denominações cristãs ao redor do mundo. Algumas enfocam determinados aspectos, outras dão ênfase em elementos diferentes. Para a gente falar apenas nas mais conhecidas, aqui eu não quero correr o risco de deixar nada de fora, mas eu estou inicialmente dizendo, são apenas as mais conhecidas. Nós temos o movimento evangélico com variadas denominações. Nós temos o catolicismo com os seus credos, os seus ritos. Nós temos o protestantismo com os seus princípios. Nós temos a doutrina espírita com as suas características. E cada uma dessas denominações, para citar apenas as mais conhecidas, embora existam outras, tá? Não quero deixar de frisar isso. Cada uma delas tem ênfases, características e todas elas têm um papel, todas elas têm uma contribuição. E é importante que elas possam cooperar entre si. Lembrando uma coisa importante, cooperação não é imitação. União, colaboração
não exige que façamos a mesma coisa. Vou dar um exemplo voltando à metáfora da escola. A pessoa que conserta o teto da escola quando ele está estragado, o encanador que vai ali e arruma a encanação para que a água possa chegar onde necessário, também estão colaborando para que os alunos consigam estudar e aprender, muito embora não empunhem o giz diante do quadro. Mas a escola só existe, só funciona bem, porque existem colaborações, uniões em torno de um único propósito, mas colaborações diferentes. É importante que haja o respeito, a humildade, a compreensão com cada elemento que traz a sua contribuição particular. E no campo da doutrina espírita, nós precisamos entender que a contribuição da doutrina espírita, ela enfatiza, lembrando que enfatizar, dar ênfase, não é exclusividade. Não significa que ela trate somente disso, mas ela enfatiza alguns aspectos. E esses aspectos que ela enfatiza também estão presentes no cristianismo. Nós podemos encontrar a doutrina espírita dando ênfase no aspecto da imortalidade da alma, da compreensão da nossa vida futura, do intercâmbio entre os dois planos da vida. E esses elementos são também elementos cristãos. Eles fazem parte desse grande arcabouço que o Cristo nos legou através dos seus ensinos e dos seus exemplos. Nós não podemos atribuir uma determinada ênfase da doutrina espírita à mediunidade, à comunicabilidade dos espíritos, à sobrevivência da alma, como sendo algo alheio ou estranho ao cristianismo. Muito pelo contrário, ao enfatizar esses aspectos, ela tem um papel importante de esclarecer as dúvidas em relação a esses elementos da imortalidade da alma, de lançar possibilidades de consolo e de esclarecimento para aquelas pessoas que viram entes queridos partirem mais cedo para a vida verdadeira. Quando nós falamos de cristianismo, precisamos entender que se trata dessa grande escola de almas e que é muito ruim quando as classes começam a brigar, questionar, criticar umas às outras, porque diferentes alunos vão ter diferentes necessidades. Agora, no que tange a doutrina espírita, entendamos que ao enfatizar esses aspectos da imortalidade, da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, ela toma para si a responsabilidade de tratar desses elementos de uma maneira mais profunda, sem, obviamente, esquecer, sem olvidar, sem desprezar os outros, mas ela esclarece sobre esses elementos de uma maneira profunda. Por isso nós encontramos na doutrina espírita esse grande departamento do cristianismo que trata desses elementos tão importantes para a nossa vida, para o nosso aprendizado como espíritos imortais, para que nós possamos melhor compreender alguns dos ensinos do Cristo e colocá-los em prática na nossa vida. Então a reflexão de hoje é para a gente pensar no cristianismo como essa grande escola, com vários departamentos, vários cursos, e a doutrina espírita com essa característica, com essa ênfase de fundamental importância, porque ela é a que endereça essas questões com maior profundidade. Se nós queremos entender sobre essas coisas, estudar, aprender, praticar, é natural que encontremos na doutrina espírita, do Consolador prometido pelo Cristo, essa grande matéria, esse conjunto de elementos que nos auxilia a compreender e vivenciar esses elementos que fazem parte do cristianismo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, e nos diz: Os apóstolos davam testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor Jesus e havia em todos eles grande graça. Emmanuel intitula o seu comentário Na Revelação da Vida. Lembrando que o comentário de Emmanuel está reunido
no volume 5 da coleção Evangelho por Emmanuel, que traz os comentários de Emmanuel a versículos de Atos dos Apóstolos e uma análise paralela desse livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, e a grande obra Paulo e Estevão. Na revelação da vida. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados e inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino, que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão, alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o Espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino que voltou, ele mesmo, das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Uma página muito interessante de Emmanuel que nos convida a entender esse aspecto do cristianismo que o Espiritismo traz como ênfase para as suas considerações, para a sua contribuição. E o desafio para a gente hoje é que nós pensemos um pouquinho sobre esses aspectos. Vamos pensar de maneira mais profunda em nós como espíritos imortais. Alguém que a morte não consegue destruir, a nossa essência imortal. Como isso muda a nossa perspectiva das situações, das circunstâncias em que nós estamos inseridos? Como é que a gente encara aquele conflito doméstico, aquela problemática de saúde, aquele desafio no campo profissional, aquela circunstância no mundo, reconhecendo que nós somos imortais, herdeiros daquilo que semeamos, de positivo ou de negativo? Qual é a nossa conduta? Que sentimentos nós vamos cultivar? Que perspectiva a gente vai ter da realidade? Vamos pensar sobre isso hoje. Pensar na nossa existência como espíritos imortais e como isso pode alterar a nossa maneira de perceber e de agir no mundo. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!